gente, vocês estão prontos? Hoje eu trouxe uma pessoa para poder falar com a gente sobre isso. Com vocês... Bom, eu não poderia falar do assunto da vulnerabilidade sem estar vulnerável. Sempre a gente se maqueia. Que maquiagem! Então, para que eu pudesse falar sobre vulnerabilidade, eu estou aqui. E eu também. Entrei na onda porque, né, quem sou eu para entrar na onda? Lógico, eu quero me sentir assim. Eu quero estar assim também, sem maquiagem e de pijama. Eu conheci a Beth. E eu tive a oportunidade de fazer coaching com a Beth. E foi maravilhoso, porque o trabalho de coaching te impulsiona pra frente. Sim, e pra dentro, né? É uma forma de você olhar pra dentro pra responder, né? Como diz Jung, quando você olha pra fora, você sonha. Que é lindo, né? Mas quando você olha pra dentro, você desperta. Desperta pros desejos, para o seu sonho, planejamento de vida. Parar pra pensar. Porque quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Foi isso que aconteceu comigo. Na minha carreira, até, porque eu sou atriz, eu sou cantora. Money no bolso, é tudo que eu quero, money no bolso. Uma música, parceria minha com a Sara Benchimol, que entrou na novela Celebridade. E aí, numa jornada minha, que foi até com uma coach de empresas, quando eu fiz, eu descobri que eu estava deprimida. E mesmo tendo uma bagagem espiritual e tudo, porque, claro, a minha depressão não é uma depressão profunda, mas era uma coisa de não ter expectativa profissional, não ter uma visão, não ter uma missão até, né? De pegar os meus talentos, as minhas habilidades, meus pontos fortes e usar a favor da construção da minha carreira. E vejo uma linda mulher, eu virei a noiva cadáver. A base de toda a metodologia do coaching, da filosofia do coaching, é o aprendizado e a mudança. É uma loucura achar que tendo as mesmas atitudes vai ter resultados diferentes. Não existe! Gente, não existe isso. Por favor, não tem jeito. Não tem jeito, não é que isso é óbvio. É como você vai querer conhecer a outra rua se você sempre vai pela mesma. Me formei no coaching e estou até desenvolvendo uma metodologia juntando, né, a espiritualidade, o trabalho com as crenças, né, que são limitantes, que empacam a gente de avançar, usando as técnicas do chakra. Aí eu bolei uma oficina que se chama Vulnerabilidade, a arte de se expor. E eu estou fazendo em parceria agora essa primeira oficina com a Ângela Câmara. Que ótimo! Beijo, Ângela! Anjinho! Com essa intenção de pegar pessoas comuns que têm timidez, que têm essa dificuldade de se comunicar, até de relacionamento, e vai usar as técnicas do teatro, do coaching, para que tenha esse desenvolvimento. Como professora que eu me sinto realmente forte. Pesquisei sobre essa vulnerabilidade e já me senti exposta. É bom. O lugar hoje na minha vida que eu me sinto mais vulnerável é aqui. É porque é um lugar que eu me exponho de verdade. E quanto mais você se expor, mais gente você atinge. E o medo? Como é que faz? Porque o medo é o primeiro, né? Pois é. A base de tudo é a vergonha, né? E a forma como a gente lida com a vergonha no mundo atual é esconder que tem vergonha. Então perde-se uma energia muito grande e não assumir que está com vergonha. Eu estou me sentindo ridícula aqui, com essa almofada aqui, nesse momento de vulnerabilidade. Na hora que assistir também se critica. Exatamente por isso, né? Eu me assisto. Eu sou obrigada a me ver. Antes eu gravava as coisas, não queria assistir. Porque é uma crítica tão grande, tão poderosa. É uma vulnerabilidade dilacerante. Que mostra esse... Exatamente. Você fica muito exposto. E eu tenho que olhar. E aí, se eu ficar me criticando, eu não publico. E aí você não se expõe, você não conecta, quem não desloca não recebe. E assim, o que é mais incrível, que dá uma vontade de vir aqui, ser convidada para
Verdade. Legal isso! Eu sofri muito bullying. Isso veio porque quando eu era novinha, como eu chamava muita atenção, sempre fui alto com essa voz, meu nome é enorme, né? Elizabeth Miriam Anastácio Lamas, eu sentava na última fila, quando vinha a chamada, toda a turma olhava pra mim e fazia, ai meu Deus, lá vem. Elizabeth Miriam! Anastácio, lelê! Lama! Era isso, no quarto. Esse bullying me massacrou, eu só fui resolver isso agora. Eu tô há horas me produzindo pra isso. O Subir Samar diz uma coisa que quando você vê uma qualidade no outro, acolhe essa qualidade, acrescenta essa qualidade pra você. Sabe o que eu lembrei agora? Eu trabalhando com a Cláudia Raia, que é uma pessoa que eu admiro muito, eu fui fazer uma novela com ela, que eu fiz uma freira que se chamava Flagelo. Era humor, Maria Adelaide Amaral, uma novela ótima, Tititi, era genial. Foi o remake dessa novela. Ela tinha uma coach. E aí eu ficava assim, não, mas eu tenho talento, então eu não preciso de coach, eu não preciso estudar. Olha que loucura. E aí quando eu vi isso desconstruir, eu falei, pô, tá vendo? Quando é importante ter um coach, você estudar, você dar velocidade pro seu trabalho para não perder tempo em certas coisas que não precisa perder tempo. Porque agora eu tô virando aluna. Aproveitando aqui o nosso papo, a nossa... Como falar de vulnerabilidade sem ficar vulnerável? Então, a partir desse momento, vocês vão ver a desconstrução. Vou tirar. Eu também. Money no bolso, é tudo que eu quero. Money no bolso, saúde e sucesso. Money no bolso. Então eu vou começar de novo, gente. Então agora, esse é o começo que você vai ver. Vamos lá. Então, gente, eu conversei com a Beth Lamas. Se você quiser saber mais, tá aqui tudo na descrição. O que você tem a dizer sobre o que? No meu site, tenha coragem de ficar no estado vulnerável. Porque se você não ficar vulnerável, você não gera conexão. Então, Seja vulnerável. é a arte de se expor. Gente, muito obrigada. Se inscreva no meu canal, comente, me dê ideias sobre o que você quer ver aqui. Conecte! Conecte! É importante, esteja vulnerável junto comigo. E até o próximo programa. Muito obrigada, Beth. Obrigada. Foi maravilhoso. Gente, até já. Hein? Até já. Um beijo.